Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui neste momento de fé, de oração, para juntos buscarmos ao Senhor. Irmãos, é tão mais fácil quando nós juntamos com outras pessoas, nos unimos no mesmo propósito, e é por isso que aqui no canal eu sempre te convido, não somente a orar comigo, mas convidar outras pessoas. Como é bom quando a gente vê famílias inteiras buscando ao Senhor, não é verdade? Eu fico tão feliz quando eu leio comentários, testemunhos, eu escuto nas ruas, onde as pessoas me param e elas dizem: pastor, olha, nós estamos reunindo em casa, eu estou orando junto com meu esposo, com a minha esposa, com os nossos filhos, e tem sido maravilhoso. Eu fico tão feliz por isso, irmãos. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou trazer aqui um ensino da palavra que, se você colocar em prática na sua vida, olha, se prepare para os milagres, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é a palavra de Deus encarnada, ou seja, a palavra do Senhor, ela se fez vida aqui na terra, e Jesus, cada palavra que Ele dizia, não eram palavras em vão, não eram palavras qualquer, eram espírito e vida. Foi isso que o próprio Jesus disse. Então, cada palavra de Jesus tem em si o poder de Deus nelas. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual foi determinada. Então, todas as palavras que Jesus disse, elas eram carregadas de poder. E hoje eu vou te ensinar como você pode andar em cima da palavra para que você desfrute de milagres. Amém? Eu sou fruto de milagre. Se hoje eu estou pregando para você que hoje, é porque um dia Deus me entregou uma palavra e eu estou andando sobre esta palavra. Glória a Deus. Eu vou te trazer aqui um ensinamento valioso, então eu quero muito que você fique comigo até o final e depois eu peço que você compartilhe no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu só peço que você se inscreva no meu canal muito rapidinho. Clica aqui no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ative o sininho da notificação e selecione a opção todas, para você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos aqui o livro de Marcos, nós percebemos que Jesus, ele se preocupava muito com o ensino. Jesus não apenas fez milagres, não apenas ressuscitou mortos, curou enfermos, leprosos, deu vista aos cegos, não. Jesus, ele focava principalmente no ensino da palavra de Deus. Por quê? À medida em que você deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, ali você tem fé, você tem sabedoria para lidar com todas as áreas da sua vida, ou seja, você tem tudo o que você precisa para viver a vontade de Deus e os planos que Ele tem para você. Amém? É por isso que eu não posso trazer aqui somente a oração, porque senão ia ficar faltando algo para você. É como se um passarinho, você perguntasse qual asa é melhor, a asa da esquerda ou da direita? Qual é a mais importante? Irmãos, se tirar uma asa, o passarinho não voa, tá certo? É por isso que muita gente não deslancha na vida com Deus, porque não conhece a palavra ou, quando conhece, não a coloca em prática. E aí a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você tem que praticar a palavra de Deus. Amém? Então, Jesus, certa vez, ele estava andando sobre as águas e ele falou para Pedro: Pedro, venha e caminhe sobre as águas. E Pedro então começou a caminhar e ele desfrutou de um milagre. Por quê? A palavra que Jesus liberou foi como se fosse uma ponte que estava andando, no qual Pedro andou sobre as águas, entendeu? Então Pedro andou em cima de uma palavra. Mas se você quiser andar sobre as águas, faz o teste aí na piscina. Aliás, não faz não, tá bom? Se você fizer o teste e eu fizer o teste aqui na piscina de casa, não vamos andar sobre as águas, nós vamos afundar, nós vamos cair e vamos afundar, certo? Por quê? Porque não existe uma palavra específica para nós andarmos sobre as águas, a não ser que o próprio Jesus falar com você da mesma forma que ele falou com Pedro, tá certo? Um outro exemplo disso foi quando Jesus estava sentado no barco e os discípulos estavam juntando as redes porque não tinham pegado um peixe sequer. E Jesus falou para Pedro: Pedro, lance aonde as águas são mais profundas. E Pedro lançou, aliás, antes, ele retrucou e ele disse: Senhor, nós tentamos pegar a noite inteira e não tem peixe aqui. Mas ele disse: mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes.
E então ele estava o quê? Obedecendo a palavra de Jesus, que é poder, que é espírito, é vida, é uma palavra poderosa. Quando ele lançou as redes, só porque Jesus falou aquilo, o milagre aconteceu. Peixes e mais peixes vieram àquela rede, tiveram que chamar outro barco para compartilhar a bênção, porque foi muito grande o milagre. É chamado de a pesca milagrosa. E aqui neste momento que eu quero ler com você, é o momento onde Jesus acalma a tempestade. E eu quero te trazer esse ensinamento porque eu sinto no meu coração que muitos de vocês estão no meio de uma tempestade. E se você não tomar a decisão certa, baseada na palavra de Deus, você pode naufragar. Isso mesmo. Tem muitos cristãos que eles conhecem a palavra, mas eles não sabem o poder que ela carrega. E aí quando vem a tempestade, eles não sabem como agir para que o milagre aconteça, para que a tempestade se acalme. Então, guarde esse ensinamento aqui hoje, tá certo? Eu quero ler com você Marcos capítulo 4, o versículo 35 em diante. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Olha isso, vamos parar por aqui. O que Jesus falou para os discípulos? Vamos para o outro lado, certo? Ou seja, ele já deu um norte. Ele já falou, olha, nós vamos chegar lá do outro lado. Vamos continuar, presta atenção. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se balançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Irmãos, olha o que aconteceu. Assim que eles entraram no barco, eles já estavam, a longa distância talvez. De repente veio uma forte tempestade e o barco começou a se encher de água. Naquele momento, Jesus estava dormindo e os discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados. Mas naquele momento eles chegaram à conclusão: nós vamos morrer. Desta vez nós vamos morrer, porque não tem jeito, a tempestade vai nos afundar. E Jesus estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e qual foi o relatório deles, irmãos? Será que foi um relatório de fé? Jesus, nos ajude em oração, nós estamos aqui orando, o milagre vai acontecer. Jesus, o Senhor mesmo disse que nós vamos para o outro lado. E por isso nós cremos que vai dar certo. Não. Olha qual foi o relatório deles. Eles disseram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. Irmãos, esses discípulos já tinham visto muitos milagres. Eles já estavam acostumados, eles estavam caminhando com Jesus e eles já viram que Jesus tinha feito muita coisa, sabe? Mas mesmo assim, na hora do desespero, eles começaram a confessar a derrota. Presta atenção, eles confessaram a derrota. Jesus, o Senhor não se importa conosco. Essa foi a primeira coisa que eles pensaram. O Senhor não está nem aí para nós. O Senhor nos abandonou. Será que você também tem falado coisas assim, nesse momento de tempestade? Será que você acha que só porque Deus está em silêncio, ou porque a sua situação parece não mudar, você agora acha que Deus te abandonou? E o outro ponto é que eles disseram: Jesus, nós estamos morrendo. Irmãos, na verdade é tudo que o diabo quer que a gente acredite, que nós estamos morrendo, que não vai dar tempo, que nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus, a carreira que nos foi proposta. Essa é a mentira do diabo. O diabo quer que a gente acredite somente naquilo que os nossos olhos veem. Ele não quer que a gente use a nossa fé, não é assim? Então os discípulos disseram: Jesus, o Senhor não se importa, nós estamos aqui morrendo. Mas o que acontece? Quando Jesus falou com eles pela primeira vez, talvez eles não prestaram atenção. Ou talvez eles ainda não entenderam que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Amém? Tudo que Jesus falava tinha um propósito. A palavra dele não voltava vazia e ainda não volta. E Jesus tinha falado o quê? Olha, vamos para o outro lado. Se Jesus falou, meu irmão, pode acreditar, porque se cumpre, a palavra dele não falha. Jesus não falou assim: olha, nós vamos até a metade. Ele não falou assim: olha, nós vamos até a metade e aí o barco vai afundar. Ele não falou isso. Você que está me ouvindo aqui, você está no meio do deserto e aí você começa a acreditar somente naquilo que os outros falaram, naquilo que o jornal está falando, naquilo que o médico está falando.
Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra, precisamos orar de tal forma que nós vamos ter uma direção de Deus para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada na terra sem antes falar através dos seus profetas. E nós sabemos que o maior de todos é Jesus Cristo. Deus usa o seu Filho para falar conosco. Então, nesses dias, Deus quer falar com você através de Jesus. É claro que Ele pode usar uma pessoa. Eu já recebi muitas palavras, Deus usando vasos, pessoas de Deus para me entregar algo. E essas palavras têm norteado a minha vida. Elas têm sido como uma base, como uma ponte no qual eu estou andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Amém? Irmãos, alguns anos atrás, ninguém dava nada para mim. As pessoas até assim criticavam, zombavam. Elas diziam que eu não tinha um chamado, que o meu ministério não ia para frente. Quantas pessoas disseram isso para mim, irmãos? E hoje eu estou aqui pregando para você, para milhares e milhares de pessoas, para a honra e glória do Senhor. Não é meu mérito. Deus teve que trabalhar muito no meu coração, Deus me capacitou. E eu estou aqui para te dizer hoje, você vai chegar do outro lado. Amém? Não desista agora, não abra mão das palavras que Deus já te entregou. E só para encerrar, antes de nós orarmos, eu quero ler aqui com você a continuação. Olha o que está escrito, ó. E Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Na mesma hora o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então, irmãos, os discípulos, eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa, mas eles ainda não tinham visto o poder de Jesus sobre o mar, sobre a tempestade, sobre o vento. Irmãos, o que Deus vai fazer na nossa vida é algo único, é algo especial. Talvez você pense: nossa, mas o milagre que eu estou esperando, eu nunca ouvi um milagre desse lá na minha igreja. Eu nunca ouvi falar de alguém que teve um livramento, um milagre tão grande como esse que eu estou esperando. Irmãos, é porque Deus, Ele gosta de fazer coisas novas, coisas grandes, amém? E os discípulos aqui, eles ainda não estavam com fé no coração. Eles ainda não entenderam que Jesus é a palavra encarnada. E eles então duvidaram. E Jesus então acalmou a tempestade com o quê? Com o poder da sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, olha. É no momento da pressão que a sua palavra tem mais poder. Amém? E aquilo que você fala vai determinar quanto tempo você vai ficar no seu deserto. Vai determinar se você vai ser aprovado ou não. Você será julgado por aquilo que você fala. Aquilo que você diz no meio da tempestade vai fazer a diferença. Acredite em mim. Eu não estou falando algo aqui que é antibíblico, é uma heresia. Não, eu estou falando aqui do poder da palavra de Deus. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizer: vamos para o outro lado, eles ouviram somente com os ouvidos naturais. Aquilo não desceu para o coração. Irmãos, quando Jesus entrega uma palavra, você tem que agarrar essa palavra, tem que guardar no fundo do seu coração e acreditar nela. E aí quando vier a tempestade, porque ela vai vir, o diabo vai tentar roubar essa semente no seu coração, você tem que confessar a palavra, você tem que dizer: Jesus está comigo, Ele falou que eu vou chegar do outro lado, eu não sei como vai acontecer, eu não sei como eu vou casar, como eu vou encontrar essa pessoa de Deus, mas eu sei que Deus vai conceder os desejos do meu coração, eu sei que Deus tem uma pessoa para mim, eu sei que eu vou prosperar. Irmãos, eu venho profetizando a palavra desde que eu me converti e eu tenho visto frutos maravilhosos. Cada palavra que eu tenho falado, elas vêm trazendo resultado. Pode parecer que demora, pode parecer que as situações não mudam, mas na hora certa eu vejo aquilo se concretizar. Ao mesmo tempo eu vejo pessoas reclamando o tempo inteiro. Irmãos, essas pessoas vão ficar andando em círculos no deserto, assim como a nação de Israel. Então, não caia nessa cilada do diabo. O diabo quer que você confesse a derrota, ele quer que você questione, que você duvide, e que você duvide assim como os discípulos, que disseram: mestre, o Senhor não se importa com a gente. Não fale isso mais, isso é pecado, irmãos. Deus tem feito grandes coisas por nós, Jesus se preocupa com você, e a Bíblia diz que Ele conhece até o fio de cabelo da sua cabeça. Será que o Pai não vai cuidar de você?
Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos pequenos detalhes que você nem percebe, quanto mais da sua vida, da sua alma. Amém? Então peça perdão a Deus hoje. Eu quero orar por você. Eu creio que esse é um momento muito especial da oração que a gente faz. E eu até vi algumas pessoas perguntando os horários. Irmãos, eu oro todo dia, 5 horas da manhã e também às 6 horas da noite. Eu tenho feito a oração da noite, tá certo? Às 10 horas da noite eu coloco a oração para dormir. Você que tem dificuldade para dormir, esta oração você não recebe no seu celular a notificação, porque o YouTube permite enviar apenas 3 por dia. E todo dia à tarde, às 2h30 da tarde, eu já coloco um vídeo específico. Cada dia eu falo de um assunto. Tem sido uma bênção. Te convido a assistir. Então, venha participar comigo, venha orar junto comigo, tá certo? E agora eu quero orar por você. Eu vou colocar aqui o óleo da unção. E eu vou estender as minhas mãos para você. Nós vamos orar, irmãos. Vamos colocar a fé em prática. Amém? Eu creio que aqui representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai curar. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, que a oração com o óleo da unção, ela faz milagres. Mas sabe de onde vem o milagre? Vem através da fé. A Bíblia diz: chama os anciãos da igreja, os presbíteros, e orem pelos enfermos. E a oração com fé da pessoa que está recebendo a oração é que vai operar o milagre. Amém? Você precisa crer. Coloque a sua fé em Jesus. Não olhe para mim. Olhe para Jesus. Olhe para as palavras que Ele já te entregou e creia nelas novamente, em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos e vamos receber esta oração em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma palavra. Oh, meu Deus, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Quantos livramentos. Oh, meu Pai, eu te agradeço também pela disciplina do Senhor. Assim como um pai disciplina um filho a quem ama, o Senhor também tem sempre nos chamado de volta para a tua presença. O Senhor tem nos disciplinado, o Senhor tem nos permitido passar por provações, por tempestades, para provar o que está no nosso coração. Aleluia! Oh, meu Deus, muitas pessoas foram tocadas aqui hoje. Muitas pessoas receberam mais um pouco do conhecimento da Tua Palavra e elas estão arrependidas, Pai, porque muitas vezes não confiaram na Tua Palavra. Eu também, meu Pai, muitas vezes eu falhei. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes o Senhor me disse algo e mesmo assim eu fiquei atribulado, eu fiquei ansioso, com medo do futuro. Mas, Senhor, eu estou aqui, Pai, para dizer que eu acredito na Tua Palavra. Os meus irmãos acreditam também, Senhor. Pai, opera o milagre, Senhor. Quantas pessoas agora estão no meio da tempestade, Senhor? Estão precisando de um livramento, meu Deus. Pai, nós colocamos a nossa fé em Ti. Nós colocamos o nosso coração no Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai, tantos problemas, Pai. Tantas doenças, Pai, têm afligido o Teu povo. Jesus, venha nos curar agora. Eu estendo as minhas mãos, Senhor. Eu te peço, cura, Pai, este enfermo, esta enferma, essa pessoa que está no leito de hospital, essa pessoa que agora precisa de um milagre, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo essa doença. Eu cancelo no mundo espiritual todo mal contra essa pessoa. Toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Eu desligo dessa pessoa todo vínculo com algo que não é de Deus, com algo que é das trevas. Eu desvinculo agora essa pessoa de tudo aquilo que não vem de Deus. Oh, meu Paizinho, eu te peço agora, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre essa pessoa que está atribulada, com medo do futuro. Parece que o coração vai sair pela boca, parece que ela vai ter um infarto, um AVC a qualquer momento, porque é tanta tribulação, Pai. Deus, eu te peço, coloca a tua mão agora. Tira, meu Pai, toda aflição. Tira com a mão, Pai, essa carência no coração, esse medo, Pai, o medo da solidão, medo de não ser amado. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te peço agora, Jesus, tira com a mão essa dor, esse sofrimento, que essa pessoa sinta um alívio, Pai. Tem pessoas aqui que não conseguem esquecer o ex, a ex, não conseguem esquecer aquela pessoa, Pai, e isso traz muito sofrimento. Pai, eu te peço, coloca a tua mão nesse coração agora.
Faça com que essa pessoa dê a volta por cima, recomece a sua vida, Pai, e acredite que ela pode ser feliz, que ela pode experimentar dias maravilhosos aqui na terra, na Tua presença. Ó, meu Pai, eu oro também pela vida financeira. Ó, Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Abre portas de emprego. Pessoas agora estão passando necessidade, Jesus. Coloca pessoas de Deus para ajudar elas, Pai. Senhor, tira de nós, Pai, todo orgulho, toda teimosia. Queremos confiar em Ti, depender somente do Teu poder e da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia,
Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para orar com você, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida, e também eu quero te trazer um alimento espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então é muito importante que você assista comigo até o final, porque você vai ter mais fé, mais confiança em Deus. Eu tenho certeza que tudo aquilo que te aflige hoje, Deus vai arrancar com a mão poderosa dele. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, ou seja, daquele que obedece a Deus, daquele que ama ao Senhor. Muitas são as aflições, mas a promessa é que o Senhor o livrará de todas. Glória a Deus. Eu sei que parece difícil de acreditar nisso, mas os problemas que você passa hoje, amanhã já não existirão mais. Basta que você continue nos caminhos do Senhor e de forma milagrosa Ele vai te livrar mais uma vez. Irmãos, para vocês que não sabem, todos os dias, às 5 horas da manhã e 6 horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido maravilhoso. Às 2:30 da tarde, eu tenho colocado um vídeo especial com mensagens relevantes, atuais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Amém? Então venha caminhar junto comigo todo dia, irmãos. Vamos fortalecer a nossa fé. É tempo de nós buscarmos a Deus. Tem muitas pessoas que fazem da oração um remédio quando elas já estão assim no fundo do poço, quando já não há mais o que fazer. Irmãos, a oração tem que ser preventiva, assim como o profeta Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia, e aí quando veio o tempo da adversidade, o momento em que o rei Dário lançou ele na cova dos leões, ali ele estava preparado, Deus estava com ele, porque Daniel estava com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Por isso eu acredito que é muito mais fácil quando nós unimos a nossa força, a nossa fé. Aqui você não está sozinho, aqui você está na minha lista de oração. Nós estamos intercedendo uns pelos outros, estamos levantando aqui um grande clamor para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós já somos milhares e milhares de pessoas e eu quero agradecer a você que mora no Brasil, fora do Brasil. Irmão, são tantas pessoas que têm acompanhado a oração que eu só posso agradecer ao Senhor por tudo. E se você tem algum testemunho para contar de algo que Deus já fez na sua vida através dessas orações, escreva aqui embaixo nos comentários. Isso vai incentivar outras pessoas a acreditarem também no poder e no amor de Deus. Amém? Antes de começarmos, eu quero muito que você clique nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí. Quando você clicar nesse botão, clique no sininho também e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Gênesis capítulo 50, o versículo 15 ao 21. Preste muita atenção no que está escrito, fala a respeito de José e os seus irmãos. Preste atenção, diz assim: Quando o pai de José morreu, os seus irmãos ficaram com medo e pensaram: agora José mostrará a sua ira e se vingará de todo o mal que nós lhe fizemos. Por isso, eles enviaram a seguinte mensagem a José: José, antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos:
Por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu Pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado." Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois os seus irmãos chegaram e se curvaram com seu rosto no chão diante de José e disseram: "Somos seus escravos." José, porém, respondeu: "Não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretenderam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos." E desse modo, José os tranquilizou e os tratou com bondade. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que a maioria de vocês conhece a história de José. A Bíblia conta que um dia, José, quando ainda era criança, ele recebeu um sonho de Deus. E nesse sonho, a sua família se prostrava diante de José. E depois disso, Deus deu mais um sonho com o mesmo significado. Um dia, a família de José iria precisar dele, iria se prostrar diante dele. E a Bíblia diz que por causa desse sonho, os irmãos de José passaram a ter inveja dele, passaram a ter raiva dele. E um dia, quando o pai de José pediu para ele levar comida para os seus irmãos, José estava caminhando e os seus irmãos começaram a dizer: "Ih, lá vem o tal sonhador, lá vem aquele que diz que tem um chamado de Deus, que Deus um dia vai honrar ele diante de nós e que nós vamos precisar dele. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar José no poço e com isso o sonho dele irá morrer." Irmãos, naquele momento o diabo estava furioso com José. E o diabo usou aquelas pessoas, usou os irmãos dele para tentar matá-lo. Até que um daqueles irmãos sentiu um peso na consciência e pediu para os outros irmãos tirarem José do poço. Só que depois daquilo, eles o venderam como escravo. José então foi morar no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, que era um oficial ajudante de Faraó. Naquele lugar, José serviu com excelência, era um homem de Deus, um homem de caráter. Só que a esposa de Potifar cobiçou José. E então José não queria se deitar com ela, até que ela arrancou as roupas dele à força, mas José conseguiu fugir. E quando o marido daquela mulher chegou, ela disse: "Esse menino tentou me assediar, mande prender ele." E José então foi preso injustamente. Irmãos, olha quanta coisa ruim foi acontecendo na vida de José. Eu sei que muitos de vocês aqui estão servindo a Deus, estão procurando fazer o que é correto, mas parece que tudo tem dado errado. E você vai entender o porquê de todas as coisas lá na frente e até mesmo no final dessa mensagem, a sua visão vai se abrir diante de tudo que tem acontecido. Irmãos, José foi preso injustamente, só que depois de alguns anos, Faraó teve um sonho e José interpretou o sonho de Faraó e por causa disso Deus o honrou. Da noite para o dia, a vida de José mudou completamente e Faraó colocou ele como governador do Egito, o cargo mais alto abaixo de Faraó. E então os anos se passaram e a fome veio por toda a terra, até que um dia os próprios irmãos de José passaram necessidade e José mandou chamá-los. E como nós lemos nesse texto aqui, os irmãos de José acharam que ele iria matá-los, se vingar deles. Mas José ofereceu perdão. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é perdoar os nossos inimigos. É entender que aquelas pessoas estão cegas espiritualmente. Elas serão condenadas ao inferno se elas não se arrependerem, se elas não crerem em Jesus. E nós podemos, através da graça de Deus, oferecer o perdão a essas pessoas. Isso, irmãos, não vem de nós, é o Espírito Santo quem nos capacita. Amém? A Bíblia diz no livro de Atos que um homem chamado Estevão estava cheio do Espírito Santo. E naquele momento ele fez a mesma oração que Jesus fez na cruz. E ele orou: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Irmãos, é a graça de Deus que nos capacita a fazer a mesma coisa que Jesus fez. E José neste momento perdoou seus irmãos e ele disse: "Não tenham medo de mim. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus converteu em bênção." Glória a Deus. Eu estou falando aqui para muitos de vocês onde a vida tem dado errado, parece que as pessoas estão totalmente contra você, invejando, desejando mal, mas fique em paz, não queira se vingar. Sabe por quê?
porque essas pessoas vão te levar para o seu destino em Deus. Essas pessoas, elas vão te conduzir para a obra que Deus tem na sua vida. Aleluia! Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo por causa da injustiça. É o pior sentimento que tem, é o da injustiça. Mas Deus está dizendo: não temas, não se vingue, porque cabe a mim a vingança. Glória a Deus. Irmãos, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, assim como aconteceu com José. José não se vingou dos seus irmãos, ele não devolveu na mesma moeda. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele os tranquilizou e os tratou com bondade. Glória a Deus. Deus vai te colocar em posições de honra, não para você jogar na cara das pessoas. Tá vendo? Vocês não acreditaram em mim, vocês não investiram em mim, mas Deus vai te colocar nesse lugar somente quando o seu coração estiver preparado para servir as pessoas, para mostrar para elas que se Deus fez com você, Ele pode fazer com elas também. Glória a Deus. Eu me lembro aqui agora do exemplo de Davi. Davi estava o tempo todo buscando fazer a vontade do Senhor, mas o rei Saul estava o tempo todo contra ele, invejando, tentando matá-lo, e Deus não permitiu que nada de ruim acontecesse com Davi. Pelo contrário, Deus usou essa circunstância contrária para trabalhar no coração de Davi. Davi foi ganhando popularidade entre as pessoas, ele foi ficando muito conhecido, principalmente pela sua capacidade de liderança, a sua capacidade de sobrevivência. Davi era um verdadeiro homem de guerra e por causa disso, na hora certa, Davi foi promovido como rei de Israel. Irmãos, os nossos inimigos, eles não podem fazer nada contra nós. O diabo pode se levantar usando pessoas contra a nossa vida, mas ele vai cair todas as vezes, desde que a gente não queira se vingar, desde que nós estejamos sempre na vontade e na obediência a Deus. Amém? Eu me lembrei aqui agora de Judas. Muitas vezes nós olhamos para Judas como algo totalmente negativo. Na verdade, foi ele quem conduziu Jesus ao seu destino. Judas promoveu Jesus, tanto é que o próprio Cristo disse: amigo, você me trai com um beijo? Irmãos, Jesus não tinha maldade no coração. Jesus não queria se vingar de Judas, pelo contrário, queria que ele se arrependesse. Mas mesmo o diabo usando a vida de Judas, na verdade, Deus usou isso para conduzir Jesus na vontade do Pai. E a vontade de Deus é que Jesus realmente fosse para a cruz, para que ele morresse pelos nossos pecados e nos desse a chance de salvação. Amém? Então eu creio que essa mensagem, irmãos, é uma mensagem hoje de conforto. Você tem sido muitas vezes desacreditado pelas pessoas, você tem sido julgado, e eu quero te falar uma coisa: a única pessoa que pode frustrar os planos de Deus na sua vida, sabe quem é? Aponte o dedo assim, ó. Sou eu mesmo. É você quem pode cancelar o chamado de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Por isso, preste muita atenção nisso que eu estou te falando hoje. Se você procurar andar na presença do Senhor, nada irá te derrotar. Mas se você se afastar de Deus, se você voltar para a vida de pecado que você tinha, se você abandonar os caminhos do Senhor, aí, meus irmãos, infelizmente, os planos de Deus não vão se cumprir. Nós vemos isso claramente no exemplo de Israel, a nação inteira de Israel que tinha sido liberta pelas mãos de Moisés. Eles se levantavam contra Moisés, se rebelaram contra ele, mas na verdade eles estavam se rebelando contra o próprio Deus, porque foi Deus quem levantou Moisés. E aí a Bíblia diz que infelizmente eles não puderam entrar na terra prometida. Irmãos, é muito sério isso. Eu sinto que o Espírito Santo aqui deseja fazer uma transformação na sua vida, porque você tem sido muitas vezes o empecilho. Você muitas vezes se rebela, você tem ódio dos seus inimigos ao invés de orar por eles. Nós, irmãos, precisamos pregar para a gente mesmo todo dia. Eu preciso pregar para mim mesmo. Eu preciso puxar a minha orelha aqui todo dia, porque na verdade a minha carne, ela não se converte. O meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é por isso que Jesus disse: vigie e ore para que você não caia em tentação. Muitos ali no deserto, eles foram tentados por Satanás e eles caíram. E a Bíblia diz que aquela geração inteira não pôde desfrutar da terra prometida. Precisou vir os filhos, os netos, para que eles tomassem posse da promessa do Senhor.
Se você foi tocado por Deus, eu peço que agora, escreva aqui nos comentários: Deus tocou profundamente no meu coração. Isso vai encorajar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos orar e eu peço que no final da oração não deixe de compartilhar. Irmãos, essa palavra é poderosa. Muitas vezes a gente acha que a mensagem que a gente compartilha, a oração, aquilo não causa nenhum efeito nas pessoas. Mas muitas vezes é o inimigo soprando mentiras na nossa mente, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Glória a Deus. Então, eu já estou aqui com o meu vaso de cobre e eu coloquei aqui o óleo da unção. Eu vou ungir você agora pela fé. Eu gostaria muito de estar aí na sua casa, aí no seu carro, para ungir você, mas infelizmente não é possível. Mas graças a Deus nós temos agora a tecnologia. Pela fé, irmãos, nós vamos invocar o nome de Deus, nós vamos nos arrepender de nossos pecados, crer em Jesus e nós vamos tomar posse do milagre. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus ungiam os enfermos e eles eram curados. Eles impunham as mãos através do óleo da unção e pessoas eram libertas de demônios. Eu sei que tem pessoas aqui que estão oprimidas e é por isso que o diabo ele não queria que você assistisse esse vídeo. Muitas vezes ele coloca perturbação, distração para que você não busque ao Senhor. Mas essa palavra tocou seu coração, eu tenho certeza. E Deus deseja que você volte para a presença dele, porque muita coisa boa tem para acontecer na sua vida, mas você tem que estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu vou estender minhas mãos. Enquanto eu estiver orando, feche os seus olhos se você puder e concentre-se. Abra o seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa vida. Porque se nós estamos aqui, é plano do Senhor, é projeto do Senhor. Oh, meu Deus, muitas vezes nós achamos que chegamos ao fim, mas na verdade para o Senhor é apenas o começo. Assim como Jesus, quando foi crucificado e morto, as pessoas olhavam e tinham dó dele. Na verdade, é ali onde começava um novo tempo, uma nova promessa do Senhor. Oh, meu Deus, e assim como Jesus morreu e ressuscitou, eu te peço, meu Pai, que neste momento o Senhor cumpra a tua vontade em nossas vidas. Oh, meu Pai, quantos agora estão arrependidos? Essa palavra tocou profundamente essas pessoas e elas agora estão chorando, estão arrependidas. Oh, meu Deus, converte, meu Pai, toda maldição em bênção, Senhor. Quantas pessoas aqui foram frustradas, decepcionadas nos relacionamentos, pessoas foram magoadas, feridas nas emoções. Mas neste momento, Pai, nós estamos entregando em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. Quantas aflições temos enfrentado ultimamente, quantas batalhas na alma, batalhas na carne. Jesus, nos ajude a vencer o pecado, meu Pai. Parece que todo dia o inimigo vem lançando setas, mentiras na nossa mente, dizendo que não somos perdoados, dizendo que é melhor abandonar o barco. Mas, Senhor, Satanás é mentiroso e é em Teu nome, Jesus, que nós expulsamos agora todo o mal, toda a opressão do diabo contra nós, toda mentira de Satanás contra a nossa vida. Oh, meu Deus e meu Pai, derrama deste óleo da unção sobre esta pessoa agora, essa pessoa que se sente oprimida, se sente angustiada, muitas vezes, Pai, depressiva. Jesus, derrama o óleo da alegria sobre ela, que ela possa se regozijar novamente na Tua presença. Restaura a alegria da salvação, meu Pai. Aleluias! Oh, Deus, quantos agora, Pai, estão voltando para o Senhor, estão arrependidos, carentes do verdadeiro amor que se chama Jesus Cristo. Ó Senhor, abraça essas pessoas e neste momento eu estendo as minhas mãos para todos os enfermos. Eu te peço, Jesus, em Teu nome, que está acima de todo nome, acima de toda enfermidade, eu libero a cura completa. Jesus, cura pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com tumor, pessoas que estão com feridas no corpo, doenças, Pai, que o médico diz que não tem jeito. Cura completamente essa pessoa, Jesus. Nós estamos orando aqui em Teu nome, crendo no Teu poder. Quantas pessoas aqui contaram o testemunho nos comentários,
pessoas que foram curadas, resgatadas, restauradas. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por casamentos que estão para ser desfeitos, casamentos que estão à beira do divórcio. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dessas pessoas que têm um coração duro, um coração amargurado, um coração cheio de feridas. Jesus, só o Senhor pode transformar esses corações. Só o Senhor pode tirar a cegueira espiritual e abrir a visão espiritual para que eles te vejam. Ó, meu Deus, tem misericórdia de nossos familiares. Quantos, meu Pai, agora estão se perdendo nas drogas, nos vícios, na prostituição. Senhor, meu Pai, tem misericórdia do teu povo. Santifica-nos, ó Deus. Quantos agora, meu Pai, não têm uma religião, não estão indo na igreja, mas eles estão abrindo o coração para ti. E isso é o mais importante, que o Senhor possa completar essa obra que o Senhor começa hoje. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço também que o Senhor abra portas de emprego, pessoas que estão agora passando necessidade. Senhor Jesus, dá força, coragem para essa pessoa enfrentar os desafios, que ela não venha sucumbir diante das lutas, mas que ela venha avançar e prosperar para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te agradeço porque eu creio, grandes coisas o Senhor fez e vai continuar fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração.
Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.